Olá! Os recursos do Fundo Penitenciário Nacional, o FUNPEN, existem para que os estados brasileiros executem estratégias de construção e ampliação de estabelecimentos penais. Um projeto em análise aqui na Câmara pretende mudar a forma de utilização dos recursos deste fundo. Ele destina 30% do FUNPEN para a melhoria das polícias penais. A ideia é aplicar estes recursos na capacitação dos servidores do sistema prisional e na compra de equipamentos para as polícias das penitenciárias. Outra proposta, da deputada Rosana Vale, do PL de São Paulo, pretende mudar os critérios para a distribuição dos recursos de outro fundo, o Fundo Nacional de Segurança Pública. A deputada afirma que os estados grandes como o dela não estão recebendo a quantidade de recursos que deveriam. Para conversar sobre essas mudanças propostas para os dois fundos relacionados à segurança, eu recebo aqui no Câmara Debate a deputada Rosana Vale, autora do segundo projeto, e também aqui conosco o deputado Alfredo Gaspar, do União Brasil de Alagoas, que é promotor e membro da Comissão de Segurança Pública daqui da Câmara. Olá, deputado, olá, deputada, muito bem-vindos. Olá, agradeço aí o convite, cumprimento também o deputado Alfredo Gaspar para esse debate aqui. Deputado, eu queria começar com o senhor, porque eu queria a sua opinião sobre o primeiro projeto que eu citei. É o que destina 30% do Fundo Penitenciário Nacional para a melhoria das polícias penais, capacitação dos servidores e compra de equipamentos. O que o senhor acha? Olha, eu só queria fazer uma pequena correção. Fui promotor durante 24 anos, mas para virar deputado tive que deixar a minha carreira, mas ainda guardo o Ministério Público no coração. Acredito que é um debate importantíssimo. Capacitação, compra de equipamentos, reciclagem do material humano, melhoria desses equipamentos públicos, tudo isso passa por investimento. E esses fundos, eles foram criados justamente para possibilitar um investimento de acordo com a política nacional, tanto da Política Nacional Penitenciária quanto o Fundo Nacional de Segurança Pública, a Política de Segurança Pública. Mas se a gente for fazer uma retrospectiva, o ano passado o Brasil teve quase 7.000 fugas nos presídios. Imagine o tamanho do problema. A mesma coisa na segurança pública. Nós estamos com um Fundo Nacional de Segurança Pública que não consegue repassar recursos, esses recursos estão represados e temos um país que proporcionalmente é o que mais mata no mundo. Temos 40.000 homicídios por ano. Ou seja, o problema é muito grande para o pouco que é investido em segurança pública no país. Por que estão represados? Só para a gente completar a resposta. Os fundos, eles ficam represados porque o Brasil ele pode ser sinônimo no serviço público de burocracia. O governo ele libera de forma fictícia o recurso, mas ele não possibilita que os entes federativos deem continuidade a esses projetos. Coloca defeito, manda fazer ajuste. Não é à toa que o Brasil tem milhares de obras públicas paralisadas. A burocracia é o maior entrave que nós temos para executar recurso desses fundos. Deputada Rosana, a senhora acha que esses 30% a mais desse fundo seriam benéficos? Então, o fundo que atende, né, as penitenciárias, a distribuição dele é mais democrática, sob o meu ponto de vista. O meu projeto de lei, eu sou uma deputada do Estado de São Paulo, estado com 44 milhões de habitantes, e a distribuição do Fundo Nacional da Segurança Pública, ela não segue os critérios da população. O fundo é dividido, o Fundo Nacional da Segurança Pública, que é em torno de 1 bilhão por ano, é dividido 3,5% igualmente para cada estado. Eu não considero esse um critério justo, porque estados com poucos habitantes, no caso de Roraima, por exemplo, 650, um pouco menos de 650 mil habitantes, acabam recebendo, esses estados menores, quantidades muitas vezes maiores do que o estado de São Paulo, se a gente levar em conta a população. Então, o meu projeto de lei estabelece outro critério para a distribuição desse fundo. O critério da população, o critério de regiões, eu sou de uma região portuária, regiões vulneráveis também. Então, a gente acredita que desta maneira ele se tornaria mais democrático. A gente vai detalhar o seu projeto daqui a pouco, não se preocupe, mas eu quero só terminar de falar desse outro projeto para a gente não confundir os fundos, né? Nesse projeto que a gente estava falando antes, ele busca reduzir os índices de violência e a fuga nos estabelecimentos prisionais brasileiros, justamente o que o senhor estava falando. Quer dizer, ele tem a ver com essa questão da fuga de Mossoró também, né? Olha, a fuga de Mossoró, vê só o percentual. Nós tivemos nos presídios federais, na história dos presídios federais, 2 fugas, o que foi uma vergonha para o sistema penitenciário federal. Mas no sistema penitenciário nacional, incluindo evidentemente os dos estados, nós estamos por volta de 7.000 fugas. A problemática do sistema prisional, ela é muito maior
do que a solução proposta pelo fundo. Nós temos milhares de presos, é verdade, por volta de 700 mil encarcerados, e nós temos milhares, uma quantitativa um pouco menor, de pessoas condenadas que precisam ir para a cadeia. Então a gente falta vaga no país. E essa política de despenalização a todo custo termina lá na ponta, causando a sensação de insegurança a toda a população. O fundo, tanto da segurança pública quanto penitenciário, são instrumentos importantes. Mas deixa eu só lhe dizer, no Brasil, se a gente for falar em segurança pública, o IPEA tem os dados, nós, por volta de 5 a 6% do PIB nacional, que evidentemente é de trilhões, por volta de 8, 10 trilhões, só 5% é investido em tudo que diz respeito à segurança pública. Mas quando você vai diretamente para os entes públicos, isso aí chega a 120, 120 e poucos bilhões. Quem é que participa com a segurança pública dos entes federativos? Os estados, eles entram por volta de 100 bilhões. O Estado brasileiro entra por volta de 13 a 15 bilhões e os municípios por volta de 6 a 8 bilhões. Para você ver que a gente está falando de fundos que correspondem menos de 1% da necessidade da estrutura de segurança pública. Portanto, o nosso problema é muito maior do que a aplicação desses fundos. Ou seja, o fundo, o senhor acha que enfim, o Executivo Federal deveria entrar com muito mais dinheiro do que é? Não tenha dúvida disso. Hoje o principal problema da nação brasileira, as pesquisas dizem isso, é a segurança pública. Nós estamos tomados de norte a sul, e aí para mim independe de governo, de questão ideológica, nós estamos tomados pelas facções criminosas, pelas organizações criminosas. São Paulo, por exemplo, as organizações criminosas estão entrando agora nos serviços públicos. Mas isso que acontece em São Paulo também acontece no estado pequeno, como a deputada citou, Roraima. Então todos os estados eles têm necessidades muito prementes na segurança pública. É pouco dinheiro para muita necessidade. Eu entendo perfeitamente a colocação e o projeto da deputada. Ela é uma representante digna do estado de São Paulo, mas eu discordo. Eu discordo no sentido de que São Paulo investe por ano em segurança pública mais de 15 bilhões. Ou mais de 20 bilhões. Alagoas, o máximo que pode conseguir, por exemplo, de investimento, pagamento, despesa, pouco mais de 1 bilhão. Então, esse projeto da deputada, ele vai dar a São Paulo, por exemplo, que recebe em média 45, 50 milhões do Fundo Nacional de Segurança Pública, ele vai dar mais ou menos 25 milhões, 30 milhões a São Paulo. Agora pegue 35 milhões para São Paulo, que investe mais de 20 bi por ano em segurança, e pegue 30 milhões para Roraima, que não tem essa capacidade. O ponto de vista da deputada está certíssimo, ela quer prestigiar o Estado, no caso dela, de extensão territorial, populacional e também pela manutenção da segurança pública no Estado grande. Ponto de vista nosso, de Estado pequeno. São Paulo, tenha piedade do Estado de Alagoas. Nós precisamos da ajuda do Brasil para enfrentarmos a criminalidade violenta. Então é mais ou menos essa discussão. Nós estamos com uma prima riquíssima com um primo muito pobre. E a gente está precisando da ajuda. A gente ouvir os dois lados. A gente está precisando da ajuda dessa prima rica. Não, é porque a população... Deixa só vamos falar dos critérios, vamos falar do seu projeto agora. É o seguinte, a senhora diz que nos últimos anos tem percebido que a distribuição dos recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública não está refletindo bem as necessidades de cada unidade da federação. Em 2024, o total de 1 bilhão e 84 milhões, a diferença é de cerca de 17% entre o estado que recebe mais, que é São Paulo, e os estados que recebem menos. A senhora acha isso pouco para um estado populoso como São Paulo? Sim, nós estamos aqui debatendo dois projetos importantes que querem estabelecer uma justiça melhor para a distribuição desse dinheiro. Concordo com o deputado que os fundos ainda são recursos insuficientes, né? Teria que ter muito mais investimento, mas eu, como representante do estado de São Paulo, entendo que um estado com 44 milhões de pessoas é mais vítima da violência, né? Do acúmulo de pessoas, da criminalidade. Nós temos áreas portuárias, eu venho de uma área portuária, que é a rota internacional do tráfico de drogas.
Então, necessariamente, nós precisamos de mais recursos para fazer esse enfrentamento da violência. Não considero justo o Estado de São Paulo receber R$1 por habitante. São 44 milhões de pessoas, enquanto Roraima recebe mais, em torno de R$40 por habitante. Então, essa forma de redistribuição do Fundo Nacional da Segurança Pública, eu considero mais coerente, porque tem os critérios da população. Só que os critérios da população, eles só incidem com o que resta do percentual do fundo, que é em torno de 5,5%. O outro montante é 3,5% distribuído igualmente por estado. Então, nós não concordamos porque municípios maiores enfrentam mais a violência, porque é a criminalidade, é o desemprego, é as saidinhas que a gente não consegue de forma evitar. Agora tivemos o veto do presidente, que é um clamor da população. Eu tenho outros projetos também que... Mas sem saidinha, deputada, como é que eles vão se ressocializar? Eles não estão se ressocializando, isso é fato. A sociedade vê isso no dia a dia. Não sei, eu gostaria de ouvir a opinião do deputado, mas não está funcionando. O projeto é muito bonito no papel, o preso se reintegrar à sociedade. Só que ele utiliza, e os dados estão aí para isso, os presos utilizam esses 5 saidões que existem por ano para fugir, para cometer crimes e para traficar. E os dados mostram, nos saidões de Natal, por exemplo, presos foram levados de volta para o presídio, andando de jet ski, traficando, matando pessoas, cometendo outros crimes. Então, é preciso pensar numa outra política pública. Ninguém quer que o preso seja condenado eternamente. A gente quer que ele se ressocialize. Só que, do jeito que esse programa foi criado, e a sociedade é prova disso, tanto que quase 80% da população brasileira é contra os saidões, porque está enxergando que ele não funciona para ressocializar o preso. Então, são atitudes que nós, como parlamentares, estamos tomando, mudando critérios de distribuição do fundo penitenciário, do Fundo Nacional da Segurança Pública, para ver se a gente consegue diminuir essa onda de violência que a gente vê é mundial, mas que está muito presente no Brasil. Outro fator que eu considero importantíssimo é que o preso fique mais tempo no regime fechado. Essas condições que a gente promove, que o preso cumpra 1/6 da pena e possa cumprir o resto em liberdade, que ele tenha muitos argumentos para... A gente aumentou aí no pacote anticrime, acho que foi na outra legislatura, a pena máxima de 30 para 40 anos. Mas se o preso não fica preso, isso não adianta. Então, também tem um projeto de lei, eu não sou da área da segurança pública, mas represento o litoral paulista, que é muito vulnerável. Ali a gente sabe que existem facções, a gente sabe que existe o Porto de Santos, que há lugares onde a polícia não consegue entrar e que o governador do meu estado está enfrentando com muita coragem, Tarcísio de Freitas, essa onda que se instalou no estado de São Paulo, enfrentando o crime organizado e comprando mesmo essa guerra, e para que a gente diminua essa onda de violência no nosso país e no nosso estado. Bom, vamos voltar ao fundo, porque afinal de contas é o tema do nosso assunto programa. Pra muito debate. Os critérios, deputado, para a distribuição desse fundo, que é o de segurança pública, são geográficos, populacionais, socioeconômicos entre os entes federados. Só que são 24 diferentes critérios. E, segundo a deputada, só 15 estão sendo utilizados, não é isso, deputada? Mas eu queria a opinião do deputado sobre essa questão. Na prática, apenas 15 são de fato utilizados para o cálculo da distribuição, sendo que o tamanho da população corresponde a 20% do total. Deixa eu só voltar a uma temática. É pouco dinheiro para muita necessidade. Segundo, o dinheiro está represado no Fundo Nacional de Segurança Pública, porque os entes federativos têm dificuldade extrema em executar as exigências burocráticas do governo federal. Então, estamos discutindo aqui... Aquela questão de contrato, de enviar a questão de conseguir executar as etapas exigidas pelo Ministério da Segurança Pública e da Justiça. O fundo ele foi criado originalmente lá em 2000, 2001. Em 2018, nós tivemos uma reformulação profunda. A partir daí, o fundo teve um acesso a créditos, a recursos das loterias. Basicamente, 50% desses recursos eles são destinados aos entes federativos. A União pode executar os outros 50%. Falei há pouco que nós temos uma necessidade de mais ou menos, juntando poder público e iniciativa privada, de 600 bilhões para gastar na segurança pública. Nós estamos tratando de um fundo que distribui por ano aproximadamente 1 bilhão, em que as unidades federativas não conseguem executar o que recebe. Fui secretário de Segurança, meu estado
antes de eu assumir, ele era o estado mais violento do Brasil. A capital, Maceió, era a capital mais violenta do país e em um ano da nossa gestão nós retiramos esse ranking, tivemos a maior redução do Brasil. Infelizmente, nós não conseguimos executar recursos do fundo. Nenhum? Não, muito pouco em relação à necessidade, porque isso leva tempo. As exigências são feitas aqui no Planalto Central para realidades muito díspares. Então falta preparo, falta assessoria técnica adequada, falta vontade do governo de querer ver aquele recurso sendo gasto. Então, assim, a gente está discutindo algo que muitas vezes é intangível ao próprio ente federativo conseguir executar. Problema do Brasil. Neste momento, estamos em 2024. O então ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, disse ao apagar das luzes de 2023 que o maior problema do fundo era a não execução dos recursos. Só que esse não é um problema de hoje, não. Esse é um problema desde a disponibilização de recursos em fundos federais para as unidades federativas. O Brasil diz que dá o dinheiro, o governo federal, os entes federativos fazem de conta que tiveram acesso ao dinheiro, mas a estrada que liga uma coisa a outra, ela dificilmente é construída. Essa é a maior dificuldade. Se eu pudesse dizer qual o maior problema hoje dos fundos, eu diria que é a falta de concretização para a utilização desses recursos. Volto para o prisma da deputada. Ela tem toda a razão, nós temos 24 itens. Mas qual é o item que nós iremos dar um peso maior? É o estado que tiver o maior número de mortes por 100 mil habitantes? É o estado que tiver o maior número de feminicídios? É o estado que tem a maior população? É o estado que tem a maior área territorial? É o estado que tem os dados mais transparentes da nação? É o estado que tem um diagnóstico que é copiado pelo Brasil inteiro? Então, assim, você pode seguir qualquer uma dessas direções. Se você for pelo critério populacional, São Paulo leva o dinheiro do fundo inteiro. Se você for pelo critério socioeconômico, Alagoas, que é um estado que tem muitas dificuldades financeiras, vai levar uma fatia maior. Mas se você for pelo critério de diminuir homicídios, pode dar a metade para o Rio de Janeiro e a metade para a Bahia, que são os estados que mais estão matando na nação. Ou se você quer seguir o estado com maior letalidade policial, que é a Bahia. Então, assim, o fundo, ele coloca critérios, mas ele não dá peso a esses critérios. O que é que o governo federal vem fazendo? O governo federal ele tem distribuído o recurso do fundo por volta de 30% a 45%. Então, por exemplo, pega um estado, ele dá 37% do fundo, desculpa, de 35 a 45 milhões. Então está mais ou menos igualitário. Pega aqui o Distrito Federal, por exemplo, só uma hipótese, dá 40 milhões. Em Alagoas ele dá 38, São Paulo ele dá 45, Minas Gerais dá 43 milhões. Isso vai fazer diferença para São Paulo? 40 milhões para investir em segurança pública em São Paulo, diante da necessidade, 1 bilhão. 1 bilhão. São Paulo investe 20 vezes mais. Imagine 45 milhões ou 60 milhões. Agora, meu estado, Alagoas, 50 milhões, 40 milhões, faz toda a diferença. São Paulo, se a gente fosse olhar São Paulo, a nível nacional, São Paulo tem os crimes letais, violentos e intencionais numa média muito boa. Isso é muito bom para o Brasil. Se São Paulo não tivesse essa média baixa, o Brasil era um Deus nos acuda. Já de crime patrimonial, São Paulo é uma loucura. Alagoas, a média de mortes, nós melhoramos muito, mas são 2 ou 3 vezes mais do que São Paulo. Para quem vai dar o fundo? Para quem está matando mais mulher? Para quem está roubando mais? Para quem está tendo mais letalidade policial? Para o estado que tem um indicador socioeconômico lá embaixo? Ou dá para um estado com mais recursos que tem condições próprias de enfrentar como vem enfrentando? Deputada, como é que a senhora responde a esses dados que o deputado coloca? Então, o principal é a distribuição. A gente tem critérios no Fundo Nacional da Segurança Pública de distribuição que levam em conta a população, o índice de violência, tudo isso. Mas ele só incide sobre o restante. Então, o nosso principal problema, que nós entendemos que está errado esse tipo de distribuição, que não está justa com o estado de São Paulo e com estados mais populosos, é que só 5,5% é que segue os critérios. Os outros 94%, 95%, você distribui 3,5% por estado. Então, por isso, por essa investigação
avaliação e por essa análise que nós não consideramos essa distribuição justa. O fundo de apoio às penitenciárias é mais democrático nesse sentido, porque divide mais 30% igualmente, número de penitenciárias, renda per capita da população, aí eu considero justo. Então, não é possível que o estado de São Paulo, por ser um estado com muita população, 44 milhões de brasileiros estão no estado de São Paulo, seja a distribuição R$ 1 por habitante, enquanto estados menores recebam muito mais. Estados maiores enfrentam mais a violência, enfrentam mais a criminalidade, estão mais vulneráveis. Então, por isso, essa é a nossa proposta. Tudo uma questão muito matemática, de interpretação, né? Também, né? De ponto de vista. Né? Eu vivo no estado de São Paulo, sei o quanto a violência tem prejudicado a nossa população. Eu quero agradecer a senhora e ao senhor, muito obrigada. Eu conversei com a deputada Rosana Vale, do PL de São Paulo, e com o deputado Alfredo Gaspar, do União Brasil de Alagoas, sobre 2 projetos que mexem com a destinação dos recursos do Fundo Penitenciário Nacional e do Fundo Nacional de Segurança Pública. A intenção é usar parte do FUNPEN na capacitação de policiais de penitenciárias e, por outro lado, mudar os critérios para a distribuição do Fundo de Segurança entre os estados. Eu sou Mariana Monteiro e você pode rever e mesmo compartilhar esta edição do Câmara Debate, que está no YouTube da Câmara. Acesse também as nossas redes sociais. Até a próxima!